Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Simplifica Podcast. Hoje tenho o prazer de receber aqui nosso professor, nosso turismólogo, nosso aprendiz de vaqueiro. Brunão, seja bem-vindo, meu irmão. Fica à vontade, tá? Obrigado, O microfone é seu, a câmera é sua. E, galera, é importante a gente trazer pessoas, principalmente do cacife do Bruno. De verdade, um cara que eu admiro pra caramba, um cara super inteligente, um cara que só tenha... Que isso? Só tenha... O tempo que a gente tem trabalhado junto, né, Bruno? Tem sido incrível, a gente tem... As referências são maravilhosas e é um profissional que eu admiro muito. E hoje o Bruno é professor de geografia também, mas hoje eu trouxe o Bruno aqui pra gente falar mais de uma outra profissão, né? Que o Bruno tem e que talvez as pessoas, poucas pessoas tenham acesso ou até informação sobre a profissão de turismólogo. Né? Por que você pode falar assim, só de introdução, Bruno, para a gente entender como é que funciona, onde estuda, como estuda, por quê? Legal. Obrigado, Lidman, pelo convite. Bom, a profissão de turismólogo, ela nasce na faculdade através da geografia. Uhum. Você pega as principais literaturas da década de 70, né? 80, às vezes finalzinho de 60, você vê os teóricos que observam o movimento humano, eles são todos geógrafos, a grande maioria, geógrafos e sociólogos. E a geografia que traz o turismo para dentro da faculdade, né? A formação de turismólogo é muito plural quando você olha para o contexto mundo, né? Ela não tem uma singularidade da formação, mas na grande maioria das vezes é um curso que dura de 3, 4 anos. Como o turismo ele é inter e transdisciplinar, você estuda muita coisa na cadeira desde a graduação. Então você vai ver coisas, né, e assuntos que são intrínsecos ao turismo, ligados à parte de transporte, hospedagem, aquilo que é um pouco mais, sei lá, caricato, né, talvez superficial do que se entenda pela atividade turística. Mas como o turismo também visto enquanto fenômeno, ou seja, comportamento humano e tal, você também tem sociologia, psicologia, tem área de hospitalidade, e que não tem a ver com hotelaria, né? Hospitalidade do bem receber, o gesto de hospitalidade, né? Idiomas. Então, é um curso que traz um leque de conhecimento muito amplo e que força, sim, o cara que começa na graduação a escolher uma área. Ou ele vai cortar pelo segmento, ou pelo tipo de atividade, ou pelo tipo de atividade econômica, ou se ele vai para a parte de mercado, ou para a parte de pesquisa, ou os dois. Mas o cara ele é obrigado a cortar, porque a área é muito, muito grande. Muito grande. Tá, assim, uma coisa que me ocorreu, assim, a parte de pesquisa do turismo, o que seria essa parte? Boa pergunta. Depende do que você vai pesquisar. Por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham com demanda. Então, eles vão pesquisar sazonalidade, como as pessoas escolhem determinados destinos, e quando você tem altas e baixas temporadas, por isso a sazão, né, o nome de sazonalidade vem disso. Pessoas que às vezes estudam a demanda potencial, demanda efetiva, que é aquele turista que já está ali, né? Tem pessoas que vão estudar, por exemplo, a oferta do turismo, e aí ele vai estudar o destino, a formação do destino. Eu, na carreira de professor universitário, tive prazer de coordenar um projeto de inventariação turística para um município do interior do estado do Rio de Janeiro. A gente fez o inventário diagnóstico e, pela faculdade que eu dava aula, entregamos esse documento em 2019. Então, por exemplo, o inventário turístico, o diagnóstico, é o primeiro passo, por exemplo, quando você pensa em fazer gestão do destino turístico, né? Um tipo de pesquisa. Tem pessoas que já gostam de pesquisar meios de transporte, enfim. Então, a área de pesquisa do turismo é muito extensa. Grande maioria das vezes você vai pesquisar o turismo pelo viés dele enquanto fenômeno, né? Muita gente vai por esse lado. Aquilo que não é tão manuseado igual ao mercado, né? Porque no mercado você cria um produto, você cria um marketing, você estimula movimento,
Então, quando você olha aquilo quanto fenômeno, você não está muito preso a essa questão de efeitos, né? Está somente efeitos daquilo que é estimulado. Então, quando você pega o turismo enquanto fenômeno, nossa, a gente diz na academia que a gente não tem como dizer quando o turismo começou enquanto fenômeno, porque a gente não tem registro disso. Então, a gente tem alguns movimentos humanos, que a gente chama de proto-turismo, que pode remeter a gente a civilizações passadas, por exemplo. Logicamente, a gente não tem como dizer que chamar aquilo de turismo, nem ninguém de turista, né? Mas são coisas muito próximas ao que a gente entende de turismo hoje. E antes que você pergunte o que é turismo, né? É uma pergunta que quase ninguém consegue responder. Eu mesmo falo, pessoal, olha, estou há 17 anos no turismo, não sei responder essa pergunta. Eu ia perguntar o que caracterizaria o turismo nesse caso. Sim. A gente entende o turismo como um movimento, é um deslocamento humano, né? A gente também chama de migração temporária. É um tipo de migração, né? Só que ela é temporária, como eu disse. De maneira autônoma, né? O cara ele se desloca de maneira voluntária. Se é involuntária é sequestro. Mas o cara escolhe para determinado lugar, ele vai para determinado momento, período da vida dele, fica naquele lugar e volta. Esse movimento, né, circular a gente chama de turismo. A gente tem algumas, para fim de pesquisa, a gente tem algumas, vamos dizer assim, alguns critérios de exclusão. Por exemplo, o cara não deve fazer atividade remuneratória no lugar, porque senão o cara está desenvolvendo relações com o ambiente que não tem a ver com a atividade turística. Uhum. A gente tem exacerbado muito grande a questão do lazer. Então, Estudo. Estudo também. Sim, Dependendo do tipo de estudo, sim, o intercambista é um tipo de viajante. Há quem diga que, dependendo do intercâmbio, o cara sai do espectro do turismo, principalmente quando o cara passa 2, 3, 4 anos naquele lugar, ele já é considerado residente. E para você entender o turismo, né, a atividade turística, você não pode, você tem que excluir, esse critério vai fazer com que você exclua pessoas que tenham fatores de residência ou de atividade remuneratória. Para que se configure a ideia de turista. Né? A pessoa também que repete muito lugar, ou que tem uma casa naquele lugar, a gente também não considera como turista. Ele é um veranista, por exemplo. Uhum. Então, o cara tem que passar mais do que 24 horas. E a gente dá algumas literaturas, né? Algumas instituições vão dar um prazo de 1 ano, até 12 meses. Porque você não pode configurar, talvez, a residência. Mas isso é muito complicado, porque isso é muito cartesiano, né? Parece aquela tipo de pergunta que você vai rodar, cada um vai responder uma coisa, e ninguém vai chegar numa conclusão exata. Isso. É difícil você falar o que é um turista de fato, porque você começar a cruzar determinadas características, você vai chegar, tá, mas e o refugiado? O refugiado é um cara que também vem, às vezes, por vontade de sair do país dele, ele não quer sair por aquelas condições, mas ele deseja sair. Ele vem para um outro lugar, ele fica naquele lugar, e aí? Por que eu não posso considerar esse cara um turista? E a gente cai na entrada do lazer. O lazer a gente tende a falar que não, né? Não é bem assim. Mas o lazer não tem jeito. O lazer, ele configura demais a atividade do Talvez seja a principal motivacional pro... Há quem diga que exista turismo de negócios, há quem diga que não. Isso também é outra coisa que a academia também não entrou em consenso, por conta da questão do fazer o dinheiro. Advoga-se que, se o cara está fazendo um negócio, mas que ele não faz dinheiro no destino, ainda posso chamar esse cara de turista, mesmo que ele esteja ali por questão corporativa. Mas há quem diga que não. Se tiver alguma coisa ligada a trabalho, esse cara não é turista, ele é outra coisa, mas não é turista. Só que esse cara também, ele não fica 24 horas no destino trabalhando, então ele consome bens de lazer. Ele, às vezes, possui, inclusive, as mesmas características de um turista. Então, assim, quando você vai para a parte do planejamento, você tem 3 principais, vamos dizer assim, critérios ou variáveis para que você diga se um cara é turista ou não. Primeiro é o deslocamento que ele fez. Quanto mais longe o cara deslocou, mais tempo ele fica, mais ele gasta, né? E aí são essas outras 2 variáveis. É o dinheiro que ele tem predisposto a gastar e a questão do tempo que ele tem de permanência. Se você vê que a pessoa vem de um lugar muito distante, ou seja, não faz parte do raio de moradia dela, então ele vai ter o estranhamento. O estranhamento é uma variável importantíssima para dizer se o cara é turista ou não. Um veranista, por exemplo, já não estranha mais o lugar, acostumou.
Os caras vão corporativo, vai 5, 6 vezes para São Paulo por ano, posso buscar de turista mais, por exemplo. Então, quanto mais longe o cara se desloca, maior ele vai estranhar aquele lugar. E com o estranhamento, por o deslocamento ser tão grande, ele vai querer, logicamente, gastar um tempo. Sim. Né? Então, por exemplo, o cara não vai querer passar o final de semana na Disney. O cara quer ficar 15 dias, 10 dias. Sim, né? com certeza. E vai, logicamente, que relativo ao tempo que ele ficar, ele vai levar também uma predisposição do gasto. Então, a gente entende a atividade turística, atividade, não somente fenômeno, mas atividade turística, muito pelo viés do lazer e do consumo. Totalmente. Beleza. Brunão, vou sair um pouquinho da parte prática do assunto, um pouquinho pro seu pessoal. Tá. Cara, Legal. assim, é um tema, porque a gente começou o papo aqui bem extenso, a gente vai ficar o dia inteiro aqui, você vai me dar milhões de vertentes, a gente vai viajando no tema. Mas assim, cara, você é um cara do interior do Rio, né? Eu sou nascido em Niterói, mas a minha família é do Espírito Santo. E minha avó tinha, até meus 14 anos, ela tinha um sítio no interior do estado. E aí, boa parte da minha infância também, na verdade até hoje, né? Mas até a adolescência, isso acontecia com mais frequência. Eu ia muito ao Espírito Santo, até hoje eu vou. Tenho primos lá, família lá. Então, eu tenho uma influência muito grande do interior, muito grande. É engraçado quando eu converso com o pessoal, às vezes, que é de Niterói, que tem a mesma idade que eu, parece que eu vim de outro lugar completamente diferente. Sim. Porque eu não tive a mesma influência. Sim. E aí, cara, como é que, assim, pra gente que... Eu cresci no Rio. Como eu falei, é uma vertente que, se a pessoa não tiver totalmente interessada em ir para essa área de turismo, a gente ouve falar pouco. É verdade. Como é que um cara do interior chegou nesse cara, vou ser turismólogo? Só pegando esse primeiro ponto que você falou, né? Na faculdade, eu lembro que eu dava aula na faculdade, até quando eu era estudante, dificilmente você vê um curioso. Normalmente, quando o cara vai para a faculdade de turismo, ele vai porque ou alguém da família trabalha com aquilo, ou porque ele já viu aquela profissão, ou ele tem interesse. Dificilmente você vê um curioso. É muito específico, né? O que você falou é muito verdade. Tem gente que não sabe até hoje que a profissão de turismólogo existe. E ela foi regulamentada já no Brasil em 2000 acho que eu vou errar isso aqui. Mas eu acho que foi em 2011, 2012. Não, antes. 2010 ou 2011. Que sancionou a lei, inclusive, do turismo, vamos dizer assim, reconhecendo a profissão. Não regulamentação, não, corrigindo. Reconhecendo a profissão. A regulamentação ainda não existe no Brasil. Mas essa profissão não é conhecida, não é conhecida por muita gente. Mas vamos lá. Isso é uma pergunta muito boa, cara. Eu, quando era mais novo, sempre gostei de roça, por conta da família. Sempre gostei de natureza, bicho e tal. Mas eu nunca me via trabalhando com parte de biologia, nem de veterinária, porque não era um troço que me interessa. Hoje em dia eu tenho curiosidade de fazer alguma coisa no sentido, mas na época eu nunca me via nisso. E na escola eu sempre gostava de geografia. Geografia era minha disciplina predileta. E desde pequeno, 12, 13 anos, eu comecei a estudar inglês e espanhol. Por boa influência do meu tio. O tio William sempre me levantou essa bola. E aí, com isso, eu comecei a juntar essa questão do interesse por outras culturas. Quando eu cheguei no ensino médio, eu fui optando por um curso ou outro. Eu tinha feito até um teste vocacional, 16 anos, 17 anos, sei lá. E aí apareceram algumas profissões. Cara, eu lembro como funciona. Eu peguei a lista de alguns cursos, quando eu vi a lista do turismo, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Legal. Eu também não sabia que existia, quando eu vi o nome do curso turismo, eu falei, nossa, faculdade de turismo, que você nunca imagina, né? Imagina, sim. Imagina. E aí foi onde eu me interessei pela área. E depois disso, muitas coisas legais aconteceram, porque eu ficava na roça com a minha avó lá, ou em determinado lugar, e eu via aqueles aviões passando, e eu falava, caraca, um dia eu vou pisar nesse bicho. Trabalhei quase 3 anos na companhia aérea. Falava de, poxa, eu quero conhecer, trabalhei. Essa eu sabia. Poxa, eu queria conhecer outro país, fiz para a faculdade dos Estados Unidos. Então, assim, o turismo acabou trazendo para mim muitas coisas que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer.
Então, acho que, assim, meu tio, ele fala, pô, a vida foi muito generosa para você. Que eu consegui conquistar muitas coisas sem... vamos dizer assim, me esforcei muito por isso, mas sem que aquilo fosse um sonho de vida. Os sonhos, as coisas vão Foram acontecendo... acontecendo e de um jeito prazeroso. Prazeroso pra caramba, e surpreso, muito surpreso. Então, assim, trabalhei um pouquinho, muita coisa no turismo. O primeiro trabalho no turismo foi com área pública, por exemplo, na Turis Rio. Trabalhei com companhia aérea, trabalhei na Disney, trabalhei no resort, parque aquático, 3 tipos de agenciamento. Então, hoje tenho minha agência. Mas a faculdade me trouxe muita coisa legal. A carreira, perdão, de turismo me trouxe muita coisa legal. Mas nasce da leitura do quadro programático das disciplinas. Cara, eu fiquei completamente apaixonado. A minha esposa também é do turismo. Lá em casa a gente fala de outras coisas, mas, cara, o assunto sempre... que a gente tem mais conteúdo e que fica horas falando sobre turismo, porque é a paixão, é o que a gente sabe fazer. Eu não sei fazer mais nada do que isso. Normalmente a galera que tá na... tudo bem que existe também a referência do professor, né? Até que a gente estava conversando ali embaixo. Inevitavelmente, normalmente, a profissão que você segue, normalmente é daquela área, daquele professor específico eu não que você tenho gostava. Ninguém no turismo na família. Ninguém. Meu tio é cientista da parte da mecânica, né? Ele é doutor em engenharia mecânica. Tenho meus primos que é da área de humanas. A minha mãe não chegou a fazer faculdade, nem meu pai. Meus primos na roça lá, engenheiro também. Tem uma outra prima que fez direito. Assim, nenhuma influência em carreira de viagem. Nada, então, zero. Possivelmente foi isso que você falou aí. O teste vocacional, que deu aquelas disciplinas todas. No teste não aparecia turismo, aparecia social aplicadas. E aí, exemplo, comunicação, jornalismo, e assim que vinha. E aí, quando eu fui na faculdade ver quais eram as disciplinas que eu podia aplicar, foi aonde a primeira prova que eu fiz para tentar entrar na faculdade foi de turismo. E daí, cara, sabe aquela coisa que você cola e você não pensa em mais nada? Não pensa em mais nada. É uma profissão que, no contexto sudeste, ela ainda é muito cruel. Sudeste, por conta, principalmente de política pública. A gente tinha que aproveitar muito mais, assim, a vocação... Principalmente quando você pega no eixo Rio de Janeiro, principalmente, né? Parte de São Paulo. Espírito Santo hoje está já saindo disso, mas o eixo Rio-São Paulo deveria ser muito mais aproveitado. E falando no estado do Rio de Janeiro, nossa, nem se fala. O que me veio na cabeça quando a gente fala de turismo é que eu pensaria ao contrário, que aqui seria um grande aproveitamento centro. muito menor, cara. Não, é um centro captador, sem dúvida. Mas aproveita pouco. Mas aproveita muito pouco. Quando a minha área de pesquisa é turismo rural, por conta até da paixão que eu tenho pelo interior. Quando você olha para o turismo rural, o negócio é mais feio ainda. Cara, que doideira. No estado do Rio de Janeiro, tanto é que se eu falar para você, de atividade de turismo rural no estado do Rio, muitas pessoas falam, turismo rural no Rio de Janeiro? Tem gente, inclusive, que pensa de turismo, quando fala aqui na cidade sobre turismo rural. Na região sudeste, inclusive, torce assim, estranho. Isso por conta de não ter o aproveitamento. E a gente, cara, tem... Do que você pensar aí de aproveitamento de turismo em ambiente rural, que você possa ter na Europa e outros países, a gente tem para oferecer só no estado do Rio de Janeiro. Eu ia assim, até já levantando essa bola, que você falou dá um banho na gente. O Espírito Santo dá um banho na gente. E você até falou um pouquinho, cara... Turismo rural. É onde eu até ia chegar nisso. Você falou um pouquinho que trabalhou na Disney, né, tem a sua agência, mas, cara, como é que é o mercado, assim, já que você está falando dessa parte que a gente aproveita pouco, e na minha cabeça era o contrário, que, poxa, aqui seria um grande centro para explorar, é exploradão pela parte turística. Como é que é o mercado? Já que os grandes centros, né, Rio, São Paulo, você está me falando que não são tão bem aproveitados. Não são. A vocação turística de todos os municípios dos estados, não. São Paulo, menos do que o Rio, assim, o problema é menor do que o Rio nesse sentido. Ele é um pouco melhor aproveitado em algumas instâncias, mas o Rio de Janeiro, assim, joga no lixo muita coisa que tem dentro do estado. Caramba, cara. Isso principalmente por conta de política pública. E assim, vamos lá, eu quero ser turismólogo, entrei na faculdade e tudo mais. E aí,
aonde é o mercado, qual o trajeto pro cara que acabou de se formar, tem alguns sonhos, ou então o cara que simplesmente quer seguir a profissão Tá escutando isso aqui agora e pensando, pô, eu nunca pensei em turismo, por exemplo. Talvez, entendeu? Vamos ver que, pô, levou o Bruno a falar espanhol, inglês, a trabalhar na Disney. Qual é o trajeto que esse cara pode traçar e como ele pode chegar a ser um grande turismólogo no Rio, no nosso caso? Isso depende do que ele vai querer fazer. De uma maneira geral, agenciamento hoje, boa parte dele é muito tecnológico. Então, agências hoje, as que estão dominando, por exemplo, a área de corporativo, eles às vezes querem contratar pessoas para apertar botão. Essa é a realidade triste, com exceção de algumas poucas agências. Quando o cara vai para a área do lazer, ele é forçado a ou trabalhar numa agência que tem um segmento muito, muito bem desenhado. Quando não abre a própria agência, tem muitos alunos meus que acabaram a faculdade e abriram a própria agência. Escolheram um segmento, escolheram um tipo de mercado. Isso é muito comum no agenciamento. O cara hoje, na parte de agenciamento, considerando que a agência de rua, hoje já não cabe essa agência no mercado. Você anda aqui pelo Meier, por exemplo, ou outros bairros, você conta a dedo as agências que tem abertas de rua. Porque hoje a agência está na internet. Mas assim, quando a gente pensa em agência, Agenciamento. eu leio, leigamente falando, eu penso em cruzeiro, em intercâmbio. Sim. Isso. Essa é a área mesmo. A agência é quem intermedia os serviços, né? Aí se o cara, por exemplo, ele pensa em hotelaria, hotelaria vai muito bem. A contratação é muito boa. Agora, na retomada do turismo, inclusive, foi um dos setores que mais contratou. A gente sabia que isso ia acontecer. Mas talvez tenha sido o que mais demitiu também? No primeiro momento, sim. Sim, né? Nesses 17 anos de turismo, eu vi várias epidemias no mundo. Não aqui no Brasil, do jeito que foi, mas, por exemplo, como eu sempre trabalhei com o internacional, todos os problemas que aconteciam no mundo impactavam no meu trabalho, direto ou indiretamente. Então, por exemplo, quando teve aquele problema da epidemia do México, né, por exemplo, eu estava no aeroporto e foi uma titica. Os dois coronavírus que tiveram antes do Covid, porque esse Covid é o terceiro, né? Os dois primeiros eu peguei e trabalhava no turismo já também. Então, assim, tinha... E fora quando você tem embargo político. Então, assim, já teve época de não pode emitir bilhete para determinado país porque a empresa não quer que emita por segurança dos funcionários, ou então tinha algum negócio que eles queriam que eles fossem para lá e não tinha voo por conta de embargo político. Vários países. Posso listar aqui uma opção. América do Sul tem, no Oriente Médio já teve. Então, problemas de saúde igual. Então, esses problemas acabaram impactando, né? Mas, voltando à questão da hotelaria, quando a gente vê esses problemas no mundo todo, a tendência é bares, restaurantes e hotelaria serem os primeiros impactados, porque as pessoas param de se acomodarem, mas também, quando volta ao turismo, são os primeiros que recebem... Sim. Lembra? Porque, às vezes, o cara não compra na agência, mas o cara vai se hospedar em lugar, vai comer em algum lugar. Há uma outra área também que o pessoal está indo bastante hoje, que é a de representação. O mercado está crescendo demais no turismo, demais. Como é que seria essa? Por exemplo, você tem uma pousada, determinada rede hoteleira, ou tem um restaurante, um parque, sei lá. Você tem um equipamento turístico ou tem um atrativo turístico e você, às vezes, tem seu executivo de contas para cidades onde você quer satelizar, quer desenvolver a corrente turística, mas você não tem grana, por exemplo, para mandar um cara para outro estado, para outro país que seja. Você paga um representante. Tem pessoas que fazem a carreira representando hotéis, visitam agências, visitam empresas de evento, enfim, para poder representar o hotel. Você ganha por comissão, por exemplo, né? Pelos quartos ou pelo empreendimento que você está vendendo. E é um trabalho que tem crescido bastante, porque para o hotel é muito bom, porque ele não precisa investir em executivo de conta para isso, né, em promotor. E ao mesmo tempo, para a pessoa é muito legal também, porque conta dela fazer a tecnologia ajudou muito nisso, muito, né? Muito, demais. Principalmente esse último momento que a gente passou, demais, que era tudo online, as reuniões online, então... Demais. É mais fácil, sim, mais rápido. É mais rápido. Fácil não, porque ficou também... A barreira de entrada nesse mercado também diminuiu. Então tem muita gente tentando, tipo... É fácil de imitar, vamos dizer, né? Entendi. Mas quando o cara tem um contrato fixo, né, exclusivo de representação, aí sim é danado de braçada. Então,
determinadas marcas que fazem acordos com empresas de representação, é um negócio assim, que segura a empresa por anos, entendeu? Outra área também cresce bastante é eventos. Eventos crescem demais, demais, demais. E é uma área que emprega muito. Assim, no geral, o turismo, segundo a OMT, a OMT é a Organização Mundial do Turismo, ela diz que, em média, são 11 empregos para cada turista. A média é essa. Então, você imagina, cada turista no mundo, 11 pessoas são empregadas para atender esse cara. Boa parte dessa porcentagem é evento. Evento emprega muito, muito. Tanto direto quanto indireto, estimulado. A gente tem várias entidades de classe, inclusive, que são formadas para estimular evento. Então, existem muitas pessoas que fazem carreira no evento. Então, às vezes, algumas pessoas, por exemplo, querem trabalhar com o evento, mas não sabem o caminho, por exemplo, né? É legal você estar falando isso pra caramba. A academia do turismo é excelente para o cara fazer. Porque marketing estuda evento, publicidade estuda evento, talvez RI. Mas a cadeira onde o cara vai estudar evento, tipo, nas tripas, é o turismo. É a faculdade de turismo. Cara, muito legal você estar falando isso. Acho que o pessoal que está vendo aí vai ter uma outra visão sobre o conteúdo. E é uma coisa que a gente deveria explorar mais. Nós, como educadores, né? A gente deveria até incentivar mais esse tipo de pesquisa, esse tipo de assunto. E, na verdade, a intenção... porque a formação de profissões, né? Sim. As pessoas entenderem melhor. Daqui a pouco quem está no ensino médio, não está na faculdade. Sim. Cara, o que eu pego de aluno de nono ano, e quando a gente vai fazer alguma pesquisa de que pretende ser, qual... Não sabem. Hoje o que a gente tem muito escutado é trabalhar com internet. Mas, às vezes, é o que você falou, não sabe o que fazer para trabalhar na internet. Que é uma outra área também, dentro do turismo, que cresceu muito. Antigamente, a gente tinha o nome de press trip, né? Por exemplo, você abre lá um jornal XYZ, aí tem um caderno de viagem. Aquilo ali não foi de graça. O município, a Secretaria de Turismo pagou aquela matéria, ou a agência, ou o receptivo, ou a cadeia de hotel. Alguém pagou aquela matéria para sair no jornal. Uma equipe de jornalismo. Eu tive aluno de jornalismo, por exemplo, que tinha essa vontade de trabalhar com press trip. É muito legal. O cara vai no destino, ele entrevista as pessoas, tira foto, não sei o quê, para lá. Ele faz uma notícia com vontade com que quem leia a notícia tenha vontade de visitar o lugar. Então, assim, é aquela coisa, é uma notícia, é uma matéria jornalística, mas ela tem um pano de fundo de marketing. Hoje em dia tem muita gente, tanto dentro do turismo quanto fora, que trabalha hoje ou nessa mesma pegada do press trip, ou o cara vai trabalhar na parte de influência digital para viagens. Antigamente isso era muito raro. Hoje você encontra vários canais no YouTube, por exemplo, Instagram, cara, isso é legal, mas o que me preocupa é exatamente isso. Não saber o caminho para chegar. Isso me preocupa. Muito, cara. Tem que estudar muito. Não adianta o cara também chegar hoje em dia, não tem mais espaço no mercado para o cara visitar qualquer lugar. Hoje em dia é muito comum você ver também o cara que escolhe fazer influência, ser influência de destinos, né, de tipo de viagem, e o cara fala de qualquer coisa. Sim. O cara tem que focar, praia, cultural, sei lá. O cara vai ter que focar. Mas é uma profissão e não tem como negar. Isso hoje em dia, influência digital para viagens é uma profissão. Com certeza. Bruno, como é que foi, cara? Você que é um cara que é de turismo, como é que foi para o turismo? E você, que é um empresário no ramo de agências, como é que foi passar por esse período de 2020 que nossa área até hoje sofre um pouco com isso? Sim. A minha esposa era supervisora de uma outra agência muito grande, e eu ainda no setor, ainda no ambiente acadêmico, a gente já tinha tido algumas, vamos dizer assim, já tínhamos tido conhecimento do que estava acontecendo na Ásia. Quando a gente viu que isso estava vazando já, saindo já indo com tanta facilidade para outros países, e a gente sabe que o turismo é um bom disseminador de doença, né? Eu costumo dizer que o turismo não existe um turismo bom e um turismo mau. A mesma atividade, ela pode ter impactos positivos e negativos. Ela vai ter. Sim. A gente tem que sempre forçar para que os impactos positivos, né, compensem os negativos. Só um parênteses, a gente errou no sabendo, por exemplo. A gente sabia, acho que é basicamente um assunto para um cara como você responder. A gente demorou para ligar, cara, vai chegar aqui, vamos fechar. É muito complicado. Não dá para prever. É muito complicado. Quando você tem, tipo, se você fosse um país, fosse uma ilha, já era difícil, né?
meio de transporte hoje, inclusive, do jeito que é, já era difícil. Mas talvez seria um pouco mais fácil do que um país como o nosso, que é praticamente quase que um continente, né? O país é continental. Então, assim, e isso aconteceu, lógico que acontecer isso na Ásia, na Eurásia, inclusive, na Ásia e Europa, é muito mais fácil por conta de ser um mega continente, né? Então, não é só uma forma de chegar. Então, a mesma coisa que acontece quando você tem alguém que vem de outro país e vai disseminar aquela doença. O mundo hoje está cada vez menor. Se a gente tivesse, sei lá, um problema uma doença dessa, talvez há, sei lá, 200 anos atrás, logicamente seria um impacto bem diferente. Hoje você tem o acesso a países de maneira muito, muito mais facilitada. A outra questão também é a especulação financeira. Por mais que você pense em saúde, política pública e por aí vai, as pessoas precisam se movimentar para fazer dinheiro. Então, é muito complicado você chegar e falar assim, aonde que errou, onde que acertou, entendeu? Aí a gente vai entrar numa... Nem ter esse mérito, assim, mais no sentido de a gente demorou um pouquinho. Sim. Sim, talvez sim, acredito que sim. Mas, num primeiro momento, ninguém sabia o que era de verdade. Quando eu ouvi falar do coronavírus, eu falei assim, eu já ouvi esse nome uma vez. Até hoje ainda é meio confuso, né? Como é que funciona? Ainda tem gente que não tem... Mas a gente, quando chegou no final do ano, eu lembro disso como se fosse ontem. A minha esposa aí em casa e ela comentando, né? Ela vende até hoje, ela tem cliente que já vendeu para o mundo inteiro. Bruno, esse trem vai vir para cá. Quando a gente viu a facilidade que eu estava se espalhando, vai vir para cá e vai arrebentar. Isso não tinha nem chegado a primeira pessoa infectada no Brasil. A gente fechou tudo em março, início de 2020. Né? Março de 2020. Março, né? A gente, em dezembro, já sabia que essa merda ia vir para cá. Porque quem trabalha com mercado internacional tá mais atenado a essas coisas. Né? E aí, beleza. Aí chegou. E aí? Faz aqui no seu... Fecha tudo, a não ideia tem previsão seria essa, sim, fechamento de fronteira. O problema é que é muito complicado. Como é que você vai 17 quilômetros de fronteira? Digo no seu ramo. Poxa, chegou... Cara, eu vivo da minha agência. E aí chegou, Bruno, a partir de hoje cancelou tudo, sim. Eu já vendi assim pacote. Assim e aí, o que faz? Foi assim mesmo. Fecha, interrompe a operação. Eu estava no meio de um projeto, inclusive, de receptivo no interior do estado. Hoje, minha agência virou a chave. Eu estou fazendo emissivo, inclusive. Mas eu fazia trabalho de receptivo. A agência que minha esposa trabalhava fechou. E a gente começou a trabalhar com o que a gente tinha, com clientes que a gente já tinha, e troca de atividade. Minha atividade extra, que era dar aula de inglês e espanhol, virou atividade primária. Né? Mas eu conheço gente que não teve outra saída, teve que mudar de atividade, como aconteceu em Portugal, por exemplo. Né? Tem várias notícias em Portugal que mais de 90% do pessoal que trabalhava com turismo estava em outra atividade. O turismo ainda aconteceu isso no Brasil. O turismo foi a atividade mais impactada pelo coronavírus, sem dúvida, sem medo de errar. Foi a mais impactada. E foi aquela coisa, tentar fazer com que os clientes não cancelassem os serviços. Dá com que as pessoas só prorrogassem. Isso deve ter sido para diminuir uma o impacto. missão praticamente impossível, né? Quase. Rapaz, os primeiros meses, a gente foi um estresse absurdo, porque eram centenas de bilhetes emitidos em pacotes e foi aquela pandemia. E o cara, assim, o cliente é até o medo de, cara, eu não sei se meu emprego vai ser mantido, eu preciso ter uma grana também, não posso mais pagar, preciso do meu dinheiro de volta. Os irregulares sofreram mais. Guia de turismo sofreu muito, cara. O meu primo, eu tenho um primo que ele tava com o intercâmbio pago para Austrália ou Nova Zelândia, alguma coisa assim, e ele cancelou com a agência, ele teve reembolso de, acho que foi 80% ou 80%. Mas assim... Eu estou falando de um caso. Imagina quantos casos aquela agência já estava contando com aquela arrecadação ou com aquele planejamento e, cara, de um dia para o outro você não tem mais aquele... Para algumas agências, o ano 2019 já não era um ano que foi bom de venda. Eu conheço muita gente que... Eu lembro que na época do ano, no meio do ano, tinha muita gente reclamando da quantidade de vendas. Você imagina, o cara vende, ele já utiliza parte do lucro dele já para reinvestimento. Sim, com certeza. Guardar capital. Então, assim, coisa que ele não quer devolver dinheiro. E o turismo não é um negócio que eu consigo vender só para um fornecedor. Eu tenho uma galera. Então, o cara faz uma viagem, ele consome companhia aérea, hotel, passeio, restaurante. Quando o cara cancela o pacote, essa galera toda fica sem dinheiro. Ninguém vai receber. Sim. Né?
Então, você retém uma porcentagem, mas tem que devolver a outra. E, às vezes, aquele dinheiro está empregado para um plano financeiro para outra coisa. Então, o problema vem daí. O problema é dessa magnitude. Só que em escala mundial. Entendeu? Agora, por exemplo, guia de turismo, que eu estava falando agora, é uma categoria que sofreu muito no nosso país. E agentes de viagem também autônomos, né? O microempreendedor, que é o meu caso, eu sou meio da minha agência. Mas o guia de turismo, por exemplo, teve promessas aí de fundo que ia sair para eles e tal, e não aconteceu nada. Eu tenho um colega meu de guia que estava batendo laje para poder não morrer de fome. Caramba. Porque alguns davam aula de inglês. Teve um cara que chegou a fazer... Tem que dar um jeito, não tem jeito, é isso. Fazer live assim no Instagram, Facebook. Aí você, cara, vamos pagar um passeio, R$10, um passeio virtual. O cara ia para uma cidade onde ele morava e o pessoal fazendo aquele né, turismo virtual, não é um nome que se coloque, porque turismo é uma experiência socioespacial, né? Então, o cara fazia meio que um tour virtual com turismo, com um guia de turismo do outro lado, com um telefone celular, ali com 2 horas, 1h30 de atividade, o cara tentar ganhar algum dinheiro, entendeu? Muitos ficou à míngua. Muitos guias de turismo ficaram à míngua. Assim, entendeu? Na minha área também foi, cara, até hoje a gente tá sofrendo com isso, foi duro pra caramba. Mas, graças a Deus, a gente passou, tá com a gente tá agora, passando e as coisas vão melhorar, sim, se Deus quiser. Do retorno ser muito melhor. Tá tudo certo. Esse ano foi muito melhor do que os anos passados. Está sendo, né? Sim. Muito melhor do que os anos passados. Galera, então, acho que o Bruno deixou bem claro sobre muita coisa aqui, mas é o que você mesmo falou, se a gente parar para falar aqui mesmo sobre tudo, já ficar aqui horas e horas. Mas é importante que a galera tenha acesso, Bruno, e entenda que existe um leque de oportunidades, sim. Existe um leque de opções. A gente pode realizar todos os nossos sonhos quando a gente corre atrás, quando a gente se dedica, né? E é muito importante, por exemplo, você que é um profissional da educação, como você mesmo falou, não era sua primeiro trabalho, o foco, né? Mas hoje é o Sim. que você está curtindo, até conversou, cara, tô gostando pra caramba de estar na sala, sim. eu tava precisando de estar na sala. Cara, precisava muito. Né? Que foi o nosso primeiro papo, que, cara, você falou, cara, o Bruno, quando chegou aqui, pra quem não sabe, ele já tinha a agência dele, já tinha trabalhado na Disney, já tinha realizado as coisas dele profissionalmente falando, e ele me falou, cara, eu preciso voltar pra sala. Isso eu sentindo talvez tenha sido a frase que eu falei assim, pô, cara, eu preciso desse cara comigo também. E aí é importante que você seja referência para alguém que talvez seja um turismólogo daqui a um tempo. E, cara, para as considerações finais, queria que você falasse um pouquinho, né, sobre para a galera que pensa em seguir essa profissão ou que não tem ideia e que talvez, cara, conheça. Você que gosta de geografia, por exemplo, você que gosta dessa área, pô, pesquisa um pouquinho, olha um pouquinho. E aí deixa também suas redes sociais, as redes sociais da agência. Que a gente vai deixar aqui embaixo para a galera que quiser seguir lá, vai estar aqui embaixo. Segue o Bruno lá, segue a agência, que inclusive já conversamos sobre, vou fazer um intercâmbio. Legal. Tá? E é isso. Bruno, obrigado. Tá? A câmera é sua, considerações finais. Valeu. Fica à vontade. Bom, torcendo para que esse ano seja um ano muito melhor, né? O que você falou é muito importante. A gente tem que ter sonhos de verdade. Às vezes, só o esforço... às vezes, tem muita gente que tem um sonho, se esforça pra caraca, e às vezes não consegue, mas a gente tem que acreditar. A gente tem que tentar correr atrás das oportunidades, aproveitar as oportunidades, né? Então, quando você junta os dois, né, o esforço mais a oportunidade, com certeza sai coisa boa. Então, sim, de verdade, tem que acreditar, não tem jeito. Tenho muita esperança que esse ano seja um ano muito melhor. Eu agradeço muito ao Teval por essa porta aberta. Era verdade, passei 9 anos trabalhando em sala de aula, cara, a pandemia me arrancou isso. Eu senti na pele, até fiquei literalmente sentindo na pele por conta de desenvolver ansiedade, desenvolver coisas muito chatas, muito ruins, por conta de sentir falta da sala de aula, sabe? Que é um ambiente mágico, né? A aula virtual não consegue
substituir a magia que tem em sala de aula. Concordo. Né? A troca que a gente tem com os alunos. E, para mim, está sendo uma experiência muito grande, porque, apesar de já ter experiência com sala de aula, é um ambiente diferente, é uma galerinha diferente e é uma influência diferente que a gente faz, né? É muito importante a gente conseguir pensar no projeto, né? Já não mais de adultos que estão na carreira e tal, mas a galerinha que está montando a cabecinha, formando caráter, formando pensamento. É muito legal, é gratificante demais. Então, só tenho a agradecer a família Teval, de verdade, por essa oportunidade. Bom, minhas redes sociais, né? Meu Instagram, bruno.mbarcelos. Minha agência é Porteiras Turismo Rural. A gente agora montou uma marquinha também para multidestino chamada Broice. Então, tem a porteirasturismorural.com.br, tem a broice.com.br também, com Y. Então, o nome meu da minha esposa é Chipado. A gente pensa em fazer essa marca para viagens românticas, né? Agradeço demais o espaço, mais uma vez. Fico à disposição para tirar dúvidas, para responder comentários. E quem quiser trabalhar com turismo, as portas sempre estão abertas. É uma área que sempre tem espaço. O cara tem que gostar de geografia, tem que gostar de gente, tem que gostar muito de gente, tem que gostar de idiomas. É imprescindível. E não adianta querer ganhar mais porque sabe inglês e espanhol, porque isso aí é o básico. Entendeu? É igual um engenheiro que quer ganhar mais porque sabe matemática, sabe física. Tem como. Então, tem que fazer acontecer de fato. E relação, cara. O cara vai trabalhar de domingo a domingo, final de semana, férias. Não tem dia das mães, não tem aniversário, não tem dia da avó, não tem dia das crianças, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Carnaval. Mas, cara, com a licença da palavra, né, eu não sou pinguço, mas eu digo que o turismo é uma cachaça. Quem trabalha sabe. Quem trabalha no turismo sabe. É um negócio que vicia. Vicia muito. Mas é gratificante. É muito legal quando você trabalha com o sonho das pessoas, né? O turismo me dá muito essa oportunidade de conseguir fazer parte do sonho das pessoas, né? A viagem da lua de mel, que é única, né? Bom, deveria ser. As bodas, né? O intercâmbio que você vende, aniversário de 15 anos. Então, são momentos que você participa com a vida do cliente, né? A criança que nunca teve contato com um cavalo, que nunca viu uma galinha, entendeu? Criança que põe o pé na terra. Eu já vi isso, cara. Põe o pé na terra e nunca tomou banho de rio. Eu já tive gente que, na primeira vez, que entrava dentro do rio. Lama. Que é um negócio que pra mim é uma coisa assim, nossa, banal. Mas para as pessoas aquilo ali é único. Então é muito legal. É muito legal. E do turismo rural, só para fechar a consideração final, é legal que ganha os dois. Ganha quem está visitando e ganha quando é família agrícola, né? Agricultura familiar. Então, nossa, mais ainda. Porque você dá a ela uma pluriatividade. No turismo rural, a vaca dá dinheiro mesmo montando leite. Sim. Porque a galera paga para entrar na fazenda. Então, enfim, senão vou ficar aqui até amanhã. Realmente, o negócio eu gosto muito de falar. Mas, por consideração final, é isso. Quando você faz o que você gosta, cara, nossa, vale a pena todos os esforços. Todos os esforços, cara. Isso. Gente, obrigado. Valeu. Até a próxima. Esse foi mais um Simplifica Podcast, projeto do Colégio Teval, junto com a Pixinga Produções. Um abraço e até a próxima. Valeu.